interessante, né, queridos, porque nós temos vivido dias, né, e novamente, né, que estamos reclusos, que estamos limitados, e nós sabemos assim que nesses momentos, né, de incertezas, nesses momentos assim que a gente vê os hospitais cheios, que nós vemos algumas situações fugindo do controle, como isso causa em nós sentimentos, mexem conosco, né, pessoas que muitas vezes estão enfermas também, pessoas que nós conhecemos, ou às vezes a gente não está enfermo fisicamente, mas o fato de estar nesse ambiente, né, de medo, de incerteza, isso gera tantos sentimentos no nosso coração, mas nós cremos que pela palavra de Deus, nós cremos que juntos nós podemos nos fortalecer, a palavra de Deus nos encoraja, né? Nós sabemos que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por fé. Então a palavra que nós queremos trazer ao seu coração e permitir que também você possa comentar, compartilhar, mas é uma palavra de esperança, é uma palavra de encorajar o nosso coração, para viver esses dias, né? Porque nós precisamos ser fortalecidos. Então, só para lembrar, né, por que nós estamos nesse formato? Né? Foi um decreto do governo estadual a respeito de lockdown nos finais de semana. Então, o que nós estaremos fazendo até para que você possa avisar as pessoas que, quem sabe, por alguma razão não saibam, né? Então, nos finais de semana, nós teremos apenas, nesses dias, transmissões por meio de lives, ok? Então, será sempre nos domingos, 10 horas da manhã, ok? E nas segunda-feiras, às 20 horas, nós teremos cultos presenciais aqui na House Floripa. Então, para quem, porventura, não tem condições, né? Quais que são os critérios aí com relação à questão de pessoas que não possam participar dos cultos presenciais? Está relacionado principalmente para pessoas que têm algum tipo de sintoma, por exemplo, de gripe, né? Então, que ainda não fez o teste de Covid. Então, é claro que nós aconselhamos vocês a ficarem em casa e aí, né, no conforto do seu lar, a receber as ministrações, a participar conosco, a interagir conosco via Facebook ou Instagram, né? As pessoas acima de 60 anos também, porque são, quem sabe, um grupo de risco, e também crianças, mas todos os outros, né, participantes, as pessoas, né, aí que estão bem de saúde, podem participar, é claro, dos nossos cultos presenciais. Nós temos, sim, uma limitação de 25%. Então, é claro que você já vai confirmando conosco a sua participação amanhã, na segunda-feira, às 20 horas, só para que nós não tenhamos dificuldades com relação aqui à capacidade do nosso local. Então, desde já, faça isso, né? Vai confirmando a sua participação conosco. Eu estarei junto, né? Se for possível, é claro, eu creio que aqui nos cultos, normalmente, nós já temos recebido essa quantidade de pessoas que têm participado sem exceder o limite, né? Então, por isso que nós nem fizemos uma lista de presença, porque normalmente já temos tido aí o número de pessoas que dá para participar de acordo com o nosso prédio. Mas, de qualquer forma, né, mesmo assim, eu quero te encorajar a participar conosco, a estar conosco também presencialmente. Vamos estar juntos, vamos participar, porque vai ser muito bom. Nessa manhã, pastora Adriana, nós temos aí uns assuntos, né, bem interessantes, e são assuntos que estão já dentro daquilo que nós temos compartilhado. Amanhã a pastora Adriana estará trazendo uma palavra muito especial aí no nosso culto, mas hoje já nós queremos, né, de antemão, já antecipar algumas partes, aquilo que está no nosso coração, dentro desse next level, dentro dessa palavra, dentro desse próximo nível, e também dentro daquilo que eu já compartilhei na semana passada, a respeito dos levels de Abraão, daquilo que Abraão passou, daquilo que foram momentos específicos na vida de Abraão. Então, você que está em casa, você que está
com a sua família aí, por favor, né? Agora pare tudo, vamos participar juntos, interaja conosco, faça perguntas. Nós temos aqui a equipe da Mídia com nós, então eles estarão disponibilizando aí a nossa conta corrente para que você possa fazer transferência de dízimo, oferta. Eles estarão também colocando legendas, eles estarão colocando aí as tônicas da palavra, eles estarão compartilhando. Você poderá também interagir e eles nos passarão sim as suas perguntas, se você tiver por acaso, e aí nós queremos também te responder, nós queremos também participar, nós queremos também colocar o que você está compartilhando aí. Então vamos participar juntamente conosco. Amanhã eu vou estar compartilhando uma palavra, né? E eu quero que você já possa ir preparando o seu coração. Uma palavra que Deus tem falado comigo na minha vida pessoal, né? Então é tão bom a gente poder repartir aquilo que Deus já está falando conosco, aquilo que Deus já está trabalhando na nossa vida, no nosso coração. E eu quero compartilhar um pouquinho a respeito de Davi. Davi, sim, ele viveu um grande next level na vida dele, mas para isso acontecer ele precisou passar por processos, e eu entendo que nós também, Deus tem nos levado a viver algo novo, Deus quer nos levar a viver um next level na nossa vida pessoal, espiritual, na nossa vida familiar, né? Então toda mudança, tudo aquilo que nós vamos viver de novo envolve um processo. E é isso que nós vamos compartilhar amanhã, para que a gente também possa entender qual é o trajeto que nós estamos vivendo, o que Deus está falando conosco, como Deus está se movendo nesse trajeto que nós estamos vivendo. Então, nessa manhã, assim, a gente quer compartilhar com você, a gente quer falar algo ao seu coração, a respeito, né, daquilo que Abraão também viveu, aquilo que Abraão e Sara, naquele momento ela era Sarai ainda, né? Então, aquilo que eles viveram e que eles precisaram entender da parte de Deus, aquilo que foi trabalhado na vida deles. Então, a gente quer compartilhar uma palavra, um texto, se você tiver aí com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, você também pode acompanhar conosco a leitura. Então a primeira questão, né, pessoal, já para descontrair, toda casa, toda família, ela vai passar por momentos assim, bem diferentes, e até alguns, nós temos vergonha, nós temos, né, alguns fatos, algumas situações, você pensa normalmente que acontece só na sua casa, né? Então você que está aí com a sua família, reunido, eu creio que várias situações que você já passou, algumas delas você nem traz aí, né, à tona. Por quê? Porque muitas das situações a gente fica, né, pensando, mas o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, ou isso só acontece comigo, na minha casa. Quem já pensou assim? Participe conosco, né? Quem já pensou algo da seguinte forma: isso só acontece comigo, isso só acontece lá em casa, isso só se passa na minha família. Tem algo que você passou, tem algo que você tenha passado, que você tenha pensado dessa forma: isso só acontece lá em casa. Talvez tenha algo. Eu quero ler esse texto aqui, só para que nós possamos entender, porque às vezes a gente olha para a família, né, Adri? De Abraão, Sara, enfim, a família dos patriarcas, e a gente pensa assim, calma lá, essas são famílias tão abençoadas. Abraão foi chamado por Deus. E quando a gente olha para as famílias da Bíblia, né, desses grandes homens, a gente pensa assim, famílias perfeitas, né, tudo certinho, ali não tiveram problemas, mas assim, eu já falei algumas vezes sobre isso. Queridos, eu comecei a estudar as famílias da Bíblia e eu fiquei assim, impressionada, sabe? Quando algo assim te choca, porque não tinham famílias perfeitas, não tinham famílias assim que as histórias, que a realidade, que os relacionamentos entre eles estava tudo certinho. Não tinha uma família que não enfrentasse dificuldades e problemas. E assim, o que Deus sempre me ensinou com isso é que Deus ainda permite que isso esteja na Bíblia para a gente ver, né? Que não somos perfeitos, não existem famílias perfeitas, mas o que Deus ministrou no meu coração é que somos transformados, restaurados, reconciliados por Ele. Então assim, quando nós olhamos para a nossa família, né, a nossa família também não é perfeita.
Quantos momentos a gente tem de sentar à mesa, de perdão, de reconciliação. Quantos momentos a gente tem de ajustar algumas coisas na nossa casa. Então isso faz parte, queridos, de um processo que nós estamos vivendo de aperfeiçoamento. Mas não somos perfeitos. E a família de Abraão foi assim. O início ali da vida deles foi isso que houve. Não houveram perfeições, mas houve uma família que foi trabalhada, que foi moldada por Deus, né? Então isso que a gente vai ver nesse texto que está lá em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 1. Eu vou ler para nós o texto e ele fala o seguinte, Gênesis 16, a partir do versículo 1. Sarai, a mulher de Abraão, não tinha dado filhos e ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, né? Olha que interessante, né, queridos? O que ela fala, né? O Senhor Deus não deixa eu ter filhos, sendo que é o próprio Deus que tinha dado a promessa deles terem filhos, né? Tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sara e assim lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Olha que interessante, queridos, o quanto que a Bíblia faz questão de mencionar algo aqui que muitos de nós às vezes não para pensar. Nessa palavra, existe uma menção de que 10 anos Abraão tinha já iniciado a sua jornada. Então, quer dizer, 10 anos é um bom tempo, né? Bastante tempo. É um bom tempo. Então, normalmente nós percebemos que a maioria de nós passa anos na vida, no casamento, e à medida que vai passando o tempo da nossa família, 10 anos estamos casados, 10 anos eu enfrento esses mesmos problemas, enfim. Isso vai criando, muitas vezes, em nós um tipo de mentalidade de incredulidade. Por quê? Porque a maioria de nós espera resolver alguns problemas dentro de um tempo que nós consideramos assim tolerável. A maioria de nós tem tolerância para aguentar problemas até um ponto. O que tem me chamado muito a atenção, Adri, nesses dias, sabe? Eu tenho conversado com várias pessoas e muitos casais até entrando aí agora na área de casamento, por exemplo. Muitos casais, eles têm se separado, principalmente nessa época agora de pandemia, porque eles chegaram a alguma conclusão. Nós não conseguimos resolver alguns problemas que parecem ser crônicos. Nós não conseguimos, eu não consigo, nós não temos compatibilidade de gênios, né, por exemplo. Então eles falam que por isso existe uma necessidade de divórcio. Nós não conseguimos resolver a nossa vida financeira. Então isso já se passaram muitos anos. Então o que eu percebo, Adri, sabe o que é que parece que às vezes as pessoas elas têm usado o tempo a favor da incredulidade. Isso quer dizer o quê? Já se passaram anos, já se passou muito tempo e nós não conseguimos resolver. O que você acha? Eu quero abrir até para você compartilhar um pouco a respeito disso. Será que nós devemos levar em consideração esse fator tempo a favor da falta de esperança, a favor da incredulidade? Será que a incredulidade aumenta a partir do tempo que vai passando? Quando eu penso, né, nessa história de Sarai e de Abraão, uma década eles enfrentando uma mesma dificuldade, uma década eles lidando com a mesma situação ali, esperando essa promessa que não chegava. Então, assim, é interessante, né, quando a gente olha para as nossas vidas, né, passando assim por dificuldades ou o tempo, como você colocou, a gente olhando assim, o tempo ele gera incredulidade. Queridos, eu entendo que depende aonde o nosso coração está. Se o meu coração como esposa, ele tiver uma expectativa no meu marido, sabe, na pessoa dele, na mudança dele, apenas um esforço humano e natural, muitas vezes tem hábitos, tem comportamentos que eles não mudam, mas eu noto assim que depende aonde está o nosso coração. Se o nosso coração ele está voltado para Deus, eu vou ter um outro olhar.
eu não vou gerar incredulidade, mas eu vou gerar fé. Eu vou ter um posicionamento de orar, de interceder. Então, essa questão assim do tempo, eu sei que o tempo ele é crucial sim para muitas coisas. Eu sei que com o tempo tem pessoas que vão desanimando, com o tempo tem coisas que vão, parece que crescendo no coração, mas eu volto sempre para onde o nosso coração está voltado, o que nós estamos alimentando, o que a gente está trazendo para o nosso coração, qual é a fonte que tem alimentado o nosso coração. Então, quando essa fonte é Jesus, quando essa fonte é o Espírito Santo de Deus, muitas vezes existem coisas que eu preciso mudar, e eu estou esperando do meu marido. Tem coisas que às vezes eu preciso mudar e eu estou esperando dos meus filhos. E eu acho muito interessante essa situação de Sarai, porque foi ela que deu a ideia. Foi ela que deu a sugestão. Então nós mulheres, nós temos um papel muito importante, que nós somos influenciadoras, né? Os maridos, os homens, eles têm um papel de autoridade, de governo, de liderar, de ter a direção. Mas nós mulheres é que vamos dando sequência a esse caminho, sabe? Esse percurso até chegar naquela direção é conosco. Então nós temos um papel de influenciar. E ela influenciou o marido a ponto que ele quis acatar essa ideia, né? Ele tomou essa ideia e ele executou isso. Só que depois lá na frente, ela mesmo reclama disso e ela coloca para o marido, né? Ela transfere, ela joga para o marido essa situação para ele resolver. Então, eu entendo assim que aonde está o nosso coração, aquilo que a gente tem alimentado dentro de nós, aonde a gente tem buscado, né? Pessoas às vezes que nós temos ouvido, relacionamentos que nós temos, né? Como você colocou antes, tem casais se separando porque talvez eles não estavam convivendo, cada um estava vivendo a sua individualidade, a sua realidade, e de repente agora na pandemia a gente foi obrigado a estar tão perto, né? A andar tão juntos, e vai surgindo situações, vão acontecendo situações dentro da nossa casa, no convívio, no relacionamento, que a gente acha que não dá conta, mas é porque nós voltamos para a nossa fonte, né? Aonde nós temos nos alimentado, do que nós temos enchido o nosso coração. Resumindo, eu creio que então a compatibilidade se cria a partir de ter um propósito em comum. É interessante o quanto que Abraão e Sara eles estavam sim engajados num único propósito, muito embora por várias razões a vulnerabilidade de cada um lhes trouxe algum tipo de decisão, que nesse caso aqui, muito especialmente falando, não foi a melhor decisão que eles tomaram. É interessante porque no capítulo anterior, Abraão ele tenta convencer Deus de que na verdade o servo dele, Eliezer, também seria uma pessoa, um herdeiro, né? Então ele coloca ali novamente, ele vem e apresenta Eliezer diante de Deus, né? Que era uma pessoa fiel a ele, era uma pessoa que desempenhava um papel muito especial ali em tudo aquilo que eles faziam, e ele apresenta esse rapaz como uma pessoa que poderia ocupar o lugar do filho da promessa. Olha que interessante, queridos, nós temos mania de colocar outras pessoas ou outras situações ou fatos no lugar da promessa. É interessante, se você não tem uma promessa, você vai ter algo no lugar daquela promessa. Eu cheguei a essa conclusão, sabe, Adi? Por quê? Porque muitas pessoas perdem o propósito na vida e elas colocam algo no lugar daquele propósito. Eu percebo que a maioria das pessoas está sem propósito, elas perderam o sentido na vida delas, sabe? Você olha alguém sem propósito, você vai ver que a pessoa, na verdade, ela não tem mais, digamos assim, uma razão óbvia para sentir prazer, para crescer, para, enfim, prosperar, para pensar, para ser criativo, para se ver daqui 5, 10 anos de uma forma melhor, para pensar em próximos níveis. É interessante o quanto que, quando você conversa com pessoas a respeito de next level, a maioria delas está pensando em sobreviver.
Ou elas estão pensando mais ou menos o seguinte: bom, eu estou muito bem pelo fato de eu já estar vivo. É claro que isso é algo muito importante, significativo, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo. Mas eu também vejo algo aqui muito importante, que é o segundo ponto. Além do fator cronológico, né, passou o tempo e isso cria razões para eu justificar o meu fracasso. Isso é uma mentira. O tempo nos prepara para o melhor. Escreva aí. O tempo te prepara para o melhor de Deus. O tempo te amadurece. O tempo te faz crescer. O tempo te faz passar por processos que te levarão ao melhor de Deus. Eu creio nisso, Adri. Agora, o segundo fato aqui: se você perde a promessa, se você não crê na promessa, você vai querer colocar alguém no lugar da promessa. E eu quero conversar um pouco a respeito disso também agora, Adi, porque é interessante o quanto que as pessoas, quando elas se decepcionam, quando elas se frustram com algo que não acontece na vida delas, elas encontram uma razão. Eu tenho visto várias pessoas, né? Nós temos crido nesses dias que Deus nos usa de várias formas, né? Mas tem pessoas que elas abandonaram aquilo que era de Deus na vida delas, por terem sido feridas, por terem sido decepcionadas, e elas largam tudo aquilo e elas procuram algo para fazer, algo para alimentar a sua alma. Elas procuram algo para preencher, né? Para preencher o seu tempo, para dar um sentido, né? Eu percebo isso. E eu não entendo, porque de alguma forma parece que a pessoa está tentando sustentar algo que não deu certo. Ela está querendo provar, né, que por não ter vencido um processo, ela vai fazer por conta própria algo dar certo. É o que está acontecendo aqui, né? Estava demorando o tempo. Abraão chega para Deus e fala: olha, Deus, o teu Eliezer, o que o senhor acha? Quer dar uma ajudinha para Deus, né? O que nós podemos falar sobre isso, né? Quando eu quero dar uma ajudinha para Deus, ou quando eu quero colocar algo no lugar da promessa. É que todas as tentativas, né, que nós vemos assim de alguém querer, ou até na nossa própria vida, né? Às vezes em momentos assim que você quer dar uma ajuda para Deus, momentos que você quer antecipar, porque às vezes as pessoas elas não querem, ou nós não queremos passar por processos, porque passar por processos, queridos, é um grande desafio. Passar por processos até a gente chegar a uma promessa exige perseverança, determinação, eu estar convicto de algo. E o que a gente percebe às vezes nessa situação de Abraão é que a perseverança ela chegou até um ponto e ela estagnou, né? Mas quando ele tenta colocar algo no lugar, né, que ele quer abrir mão dessa promessa, que ele quer negociar essa promessa, a gente vê que isso não é bem sucedido, que isso não tem um final abençoador. Então eu acho assim que cada um de nós, a gente pode olhar para as nossas vidas, talvez em momento que você olhou e falou: mas eu vou dar o meu jeito nessa situação, eu vou tentar resolver da minha maneira essa situação, e a gente não teve um final bom, a gente não teve um final feliz, né? Mas quando nós entendemos que Deus ele é fiel, Deus não é homem para que minta, ele é completamente verdadeiro, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, ele vai realizar. Então assim, é uma entrega, né? É uma convicção. Esses dias eu estava correndo, né? E na corrida é tão interessante assim, porque é um momento que Deus fala muito comigo. Mas na corrida existe um ritmo, existe uma intensidade, existe um tempo. Só que esses dias eu fui correr e estava um sol quente, né? Era de manhãzinho, mas estava calor, já tinha sol. E eu corri um pouco, eu me cansei e eu precisei diminuir o ritmo daquela corrida. E Deus falou assim comigo: olha, tem uma linha de chegada dessa corrida, tem um final dessa corrida. Mas para você chegar até lá, talvez você vai precisar diminuir o teu ritmo,
mas não desisti. Porque eu, quando estava calor, eu fiquei com vontade de parar. Falei, eu vou voltar para casa, né? Já deu por hoje. Mas quando Deus começou a falar isso no meu coração, eu continuei naquela corrida até o final, porque eu entendi que assim é nas nossas vidas, né? Existem processos que nós vamos passando, existem momentos que nós vamos passando que eles nos cansam, que muitas vezes a gente se sente sobrecarregado, que muitas vezes dá vontade de desistir, mas quando nós entendemos com clareza o propósito, a promessa, quando nós temos convicção disso, nós não desistimos. A gente entende que precisa dar um outro ritmo para essa caminhada, né? Que a gente talvez tenha que desacelerar, mas a gente não pode desistir. E eu entendo assim que na vida de Abraão, ele quis pôr pessoas, situações, e como você falou, né, amor, existem tantas pessoas que elas perderam por várias razões o seu propósito, e elas estão colocando, né, outras áreas, elas estão colocando outras pessoas, elas estão substituindo. Mas quando nós voltamos para Deus, né, em Deus nós podemos ser renovados. Em Deus nós podemos de novo permitir que nasça, que cresça, que desenvolva essa promessa da parte dele, e nós podemos viver isso, né? Ele tem nos chamado para esse lugar. Eu creio que o ser humano, por si só, ele tendo, né, as características de Deus, e quando ele nasce de novo, essas características elas são potencializadas de uma forma muito poderosa. Agora, quando a pessoa ela deixa de fazer aquilo para o qual ela foi chamada, ela vai ter que descobrir algo para fazer. E aí que eu vejo muitas vezes pessoas tentando de várias formas fazer, realizar, porque o ser humano é realizador, ele é executor, ele faz algo. Mas a grande questão é se aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus, aquilo que eu estou fazendo está trazendo frutos que tem a ver com aquilo que Deus me chamou, com o DNA que Deus colocou na minha vida. Então isso é algo que precisa nos chamar a atenção, porque nós entendemos também, é claro, e nós percebemos que atualmente as pessoas não precisam deixar de fazer aquilo que elas faziam antes. Por exemplo, trabalho, né? Às vezes as pessoas queriam deixar de trabalhar para fazer algo para Deus, e na verdade você não precisa deixar de trabalhar. O teu trabalho pode ser a maior ferramenta para você continuar glorificando a Deus. A questão aqui que nós estamos falando é de pessoas que simplesmente não fazem mais nada para Deus. Pessoas que não têm, perderam o sentido, elas se frustraram e não fazem. Então essa é a grande questão. Você com o seu trabalho pode ser uma ferramenta maravilhosa. O seu casamento, a sua vida, enfim, a sua caminhada, o seu passeio, a sua corrida, elas podem ser fonte de inspiração para muitas pessoas, desde que você entenda que cada oportunidade é um momento para que você possa, sim, glorificar a Ele. Permitir que a sua existência seja inspiração para outras pessoas. Permitir que outras pessoas sejam abençoadas pela sua vida, pelas palavras que você fala, pelos vídeos que você publica, pela forma como você permite que a sua vida seja essa fonte, porque foi para isso que Deus te chamou. Me chama muito a atenção aquele texto, e nós estamos estudando aí os levels, né, os mais tipos diferentes de levels, né, de níveis, e eu comecei a estudar, e eu já levantei 12 levels do povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. É interessante o quanto que você, quando você abre o teu entendimento para olhar a Bíblia de acordo com a palavra profética, o próprio Deus ele vai nos trazendo ali momentos muito interessantes de que o povo está passando e o próximo nível desse povo. E ali eu vejo aquele momento onde eles estão ali no Monte Sinai, eles desceram, né? Eles tiveram que sair do Egito e eles poderiam já subir para Canaã. Mas é interessante porque para passar, né, por Canaã, a geografia em si ela já nos ensina muito, e ela nos mostra que geograficamente falando existia um corredor. Eles passariam pela costa ali, e ali tinham os filisteus, um povo que morava ali há muito tempo e governava aquela região. E para eles passarem por aquele túnel ali já
de uma forma precoce. Eles acabaram de sair do Egito e, na verdade, Deus de antemão, sabendo da vulnerabilidade deles, sabendo da fraqueza ainda deles, sabendo que eles precisavam ser mais fortalecidos, permite que eles desçam, chamam eles até o sul. O Monte Sinai estava situado ao sul, então Deus chama eles para descer. Eles iriam subir, mas antes eles precisariam descer. E eles chegam lá no Monte Sinai, e eles estão lá ao pé do Monte Sinai, e Moisés, ele, não é Abraão agora, é Moisés, né? Moisés está lá 40 dias e 40 noites no monte, recebendo, né, os 10 mandamentos, e o povo vendo, sentindo, percebendo que Moisés iria demorar, que o líder estava demorando, eles chegam para Arão e começam a pressionar a Arão para fazer algo mediante a demora de Moisés. E nesse momento, né, segundo essa pressão, segundo essa ansiedade, eles pegam, né, do ouro, eles pegam da prata, eles pegam daquilo que eles tinham recebido ali, quando saem do Egito, e eles constroem um bezerro de ouro. E me chama também, mais uma vez, a atenção sobre essa mania das pessoas colocarem algo no lugar da promessa. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra de Deus. Deus tinha sido muito claro, Deus tinha se mostrado muito claro, Deus tinha dado sinais. Você vê os levels anteriores a esse momento, você vai ver que Deus tinha dado todas as possibilidades através de manifestações prodigiosas, milagrosas, de que Deus estava com eles e que Deus iria cumprir a palavra que tinha dado para eles. Mas mais uma vez, eles estão aqui e diante da demora, diante do tempo. Interessante o quanto que, mais uma vez, estamos falando de tempo aqui, de cronologia. Mais uma vez, Moisés demora, nesse caso, e eles vão lá e constroem um bezerro, constroem um ídolo, né? Eles constroem, eles permitem que aquele ídolo ocupe o lugar da promessa. É interessante a capacidade do ser humano de criar ídolos, né? Nós pensamos que os ídolos são apenas aqueles que a nossa formação religiosa nos permitiu perceber, mas ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Eu creio que as nossas preocupações, Adri, eu tenho olhado para algo, sabe? E eu creio que as pessoas estão permitindo que as preocupações, que as ansiedades tomem o lugar da promessa na vida delas. Deus nos deu uma promessa, Deus nos deu uma palavra. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão assim, sabe? Elas perderam o senso de descanso. O que poderíamos falar a respeito disso? É interessante, né? Quando a gente olha para vários momentos assim da Bíblia, né? Ali do Monte Sinai, de Abraão, de várias situações onde as pessoas precisavam sim esperar, né? E assim é nas nossas vidas hoje, né? Existem promessas que elas têm um processo, e esse processo requer de nós entregas, requer de nós dependência, e muitas vezes quando nós não queremos esperar, né? Quando às vezes a gente quer abrir mão, ou quando a gente olha assim situações onde são colocados ídolos, pessoas, outras situações no lugar da promessa, é porque eu creio assim que às vezes a gente abre mão da dependência de Deus, desse lugar assim de descansar nele, mas descanso está voltado porque eu sei quem é o meu Deus. Então, quando eu sei quem é Deus, eu posso confiar nele, eu posso entregar a ele. Então, descanso, é difícil assim você descansar se você não sabe para quem você está confiando, em quem você está entregando, né? Onde você está pisando, que território. Então, o descanso está ligado à segurança, a confiar, a entregar, a depender. E é tão interessante como isso mexe conosco, seres humanos. Eu tenho olhado assim, eu tenho observado no comportamento das pessoas de uma maneira geral, que se a gente aprendesse a confiar em Deus, se a gente aprendesse a entregar a Deus,
assim, genuinamente, de todo o nosso coração, a gente seria livre de enfermidades, a gente seria livre de angústias, de medos, de ansiedades. Então, se verdadeiramente a gente aprende esse lugar, mas para eu aprender esse lugar, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer o meu Pai, eu preciso saber que Ele não me deixa, Ele não me desampara, mas que Ele está comigo, que Ele é o meu refúgio, né? Ontem eu publiquei algo lá do Salmo 46:1, que Ele é o socorro bem presente na hora da aflição. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha força. Mas assim, se a gente não aprende isso verdadeiramente, a gente vai entrar nesse outro ciclo de querer substituir, seja por sentimentos, seja por ansiedades, por medos que nós vamos carregando. E quando a gente está com medo, a gente vai fazendo e tendo atitudes e comportamentos, né? A gente vai fazendo escolhas erradas. Mas descansar em Deus é confiar nele. É genuinamente entregar a Ele as situações. Então todos nós, ninguém está isento desse momento, sabe, de mudanças que estão acontecendo. A gente vê isso refletindo na igreja, na nossa vida pessoal. A gente vê isso afetando as escolas que os nossos filhos estudam. A gente vê isso afetando a economia. Então tudo aquilo que diz respeito a nós está afetado nesses dias. Só que se a gente não aprende esse lugar, esse caminho do descanso, aí nós vamos colocar sim outras possibilidades. Nós vamos colocar sentimentos. Eu acho assim que um sentimento, né, que ele é terrível, é a ansiedade, as crises de ansiedade, os medos. Então isso vai tomando conta de nós e vai roubando a nossa alegria. Vai roubando a nossa perseverança, vai roubando a nossa convicção, sabe? Vai tirando o nosso foco daquilo que é verdadeiro, daquilo que é de Deus, da promessa dele. Então, eu creio assim que o caminho é a gente voltar para a palavra de Deus, é a gente voltar para a presença de Deus, mas é esse caminho de entrega e confiança. Interessante, nós temos que rever, e eu quero te chamar a atenção nessa manhã. Participe conosco, coloque aí se tiver alguma pergunta relacionada a esse tema. Eu creio que é um tema bem interessante, é um tema bem contextualizado com a realidade do tempo que nós estamos passando, ansiedades, angústias, preocupações, né? Esses temas todos são muito relevantes, são muito atuais. Então participe conosco também, né, nesse momento, lembrando, né, que hoje nós não estamos tendo culto normal aqui presencial, né? Para você que chegou depois, entrou depois, mas nós estamos tendo hoje um formato de uma live, ok? Mas como que eu posso participar, pastor? Você interage, você ouve a palavra aqui. Amanhã nós teremos, segunda-feira, às 20 horas, nós teremos culto normal, ok? Mas, pastor, como é que eu faço com relação às minhas contribuições? Nós teremos aí também nas legendas, Instagram e Facebook também, as condições, as possibilidades para que você realize isso e faça isso, ok? Então, por favor, pode ficar bem tranquilo com relação a isso, que nós já deixaremos isso disponível para você. Via Pix também, então, nós já deixamos aí tudo, né, registrado para que você, assim, participe conosco, né? Nós queremos lembrar também, hoje nós estamos em formato de culto, mas hoje é dia das nossas ofertas alçadas, né? Então, você que tem estado conosco, você sabe que nós temos aqui várias benfeitorias, cadeiras, iluminação. Então, tudo isso tem a ver com as ofertas alçadas que nós levantamos todo último culto do mês. Então, não diferente, faremos também nesse domingo, né? Então, participe conosco, oferte. Deus tem algo, está fazendo, está preparando algo muito maior para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero continuar, nós vamos continuar, né? Pegue aí uma água, você que está em casa, né? Pegue uma água, pegue um café. Eu queria até pedir para alguém pegar um café lá para mim, né? Já me deu vontade de café, eu gosto muito de café. Nós estamos aqui num ambiente, né, informal, descontraído nessa manhã. E você também que está aí no conforto do seu lar também pode pegar ali uma xícara de café, participe conosco, tire fotos desse momento onde você está aí, se você está em casa, com a sua família, nos envie, por favor, né? Nós queremos participar, nós queremos ter essa interação juntos. Nós entendemos e percebemos que esse assunto, ele é de extrema importância
nós estamos falando aqui, né? A Adri falou algo muito especial que falou ao meu coração. Pode preparar meu café aí com um desses saquinhos aí, tá? Nosso auxiliar aqui está preparando, né, queridos? Nós estamos aqui num momento bem especial, né? E o que me chamou a atenção, Adri, no que você falou, foi a questão de você ter falado que Deus, Pai, né, é a nossa cura no sentido assim, né, da ansiedade, da preocupação, da insegurança. Sim. É você entender aonde você está pisando. Isso tem a ver com algo muito profundo em todos nós. Nós que temos andado nessa jornada de conhecer Deus como Pai. De que, na verdade, o fato de conhecê-lo e entendê-lo como Pai nos transforma em filhos. Sim. E o fato de sermos filhos faz da nossa jornada uma jornada onde nós temos certeza e convicção de que todo lugar que nós estamos pisando é um lugar onde nós temos certeza da presença dele conosco. Sim. Não importa aonde nós estivermos. Me chama a atenção porque aqui nós estamos, né, esse texto que eu citei há pouco, eles estavam lá, né, no Monte Sinai, eles estavam lá esperando Moisés descer. Então eles, quem sabe, não conseguiram discernir a preciosidade do momento, o quanto que aquele momento era muito especial. O próprio Deus estava falando com o líder deles, com Moisés, e eles estavam ali esperando a expectativa daquilo que iria acontecer. Mas é interessante, me chama a atenção porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Eles colocaram em Moisés a pessoa que iria interceder por eles junto a Deus, mas nesse momento especialmente nós vemos também que Deus, ele faz questão, ele gostaria de se relacionar com eles e gostaria de transformar eles na nação, na geração eleita, né, no sacerdócio real. Deus queria ser e ter esse relacionamento com eles. Eu creio que nós poderíamos falar também um pouco a respeito disso. Como que nós podemos ter um relacionamento melhor com Deus, no sentido assim, sair da relação eu faço porque eu espero que Deus faça, e entrar na relação eu vivo, eu ando com um Pai que me ama. Como que nós poderíamos usufruir? Porque eu creio que muitos cristãos, sabe, de uma forma até sincera, têm andado com Deus esses dias, mas eles têm usufruído de uma relação, eu sirvo e Deus me abençoa. Sabe? Condicional, né? Aquela relação do filho mais velho, sim, na parábola do filho pródigo. Eu servi, eu estou aqui contigo tanto tempo e eu nunca pude usufruir, né, com os meus amigos. Sabe? Esse tipo de relação versus a relação que nós temos escrito e entendido, que é a relação que traz paz no meio do caos, que traz segurança no meio de toda uma comunicação alarmista, que eu creio que nós temos hoje. Claro, é uma realidade em muitos lugares, mas que ao invés de criar fé, é isso que nós temos que discernir, vai criando uma sensação e uma atmosfera de medo. Sim. Né? Então, como usufruir desse relacionamento de paz, de paternidade, em meio a dias onde nós temos ouvido muito alarme e uma comunicação muito caótica? Eu quero falar assim da minha experiência, né? Eu acredito que o nosso relacionamento com Deus, ele está diretamente ligado à experiência que a gente teve com o nosso pai natural. Então, esse relacionamento com o pai natural, o sentimento que nós temos de proteção, de cuidado, de direção, de eu não estar sozinha, né? Por muito tempo na minha vida, eu não tive esse relacionamento com o meu pai natural. Eu não tive esse senso de proteção, ou de cuidado, ou de presença.
Mas eu entendi assim que em Deus eu podia experimentar algo novo, mas eu precisava deixar algumas bagagens, né? Eu precisava deixar algumas experiências negativas que marcaram meu coração, algumas expectativas que eu tinha, porque às vezes a gente também carrega expectativas, né, a respeito do pai, da mãe, e aquilo vai, ou de pessoas de autoridade, e aquilo vai se tornando uma decepção dentro de nós. Mas eu tive assim uma entrega em Deus, entregar aquilo que não puderam fazer ou realizar. Eu entendi assim que eles me deram aquilo que eles tinham, eles me ofereceram aquilo que eles tinham. Então eu entendi que Deus Pai, Ele não tinha nada a ver com o meu pai natural, em primeiro lugar. Então assim, isso cai por terra, tudo aquilo que a gente às vezes vai olhando e falando, mas eu estou sozinho no meio disso, eu estou inseguro, eu não me sinto protegido. E eu aprendi um relacionamento com Deus que é baseado na palavra dele. Então a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Por isso que eu volto para aquilo que eu falei antes, tudo depende de onde eu tenho alimentado o meu coração, o que eu tenho enchido o meu coração, o que eu tenho trazido para a minha vida. E quando eu vou para a palavra de Deus, ela fala a respeito de um Deus que é Pai, de um Deus que não me desampara, de um Deus que não me abandona e não me deixa. Então eu decidi crer na palavra de Deus, e eu escolhi trazer essa palavra para o meu coração, e baseado nisso, eu comecei a descobrir um relacionamento com Deus, que Ele é meu Pai, que Ele me toma pela mão, que Ele me conduz. Então esse relacionamento assim genuíno, ele me leva a fazer entregas para Deus, porque quando eu não tenho esse relacionamento genuíno com Ele, que eu olho para mim, eu me vejo sozinho em situações, eu vou sentir medo, eu vou sentir aflição, eu vou sentir incertezas, eu vou querer dar um jeito nas situações. Mas quando eu tenho Deus comigo, quando eu trago a palavra dele para o meu coração, vai construindo em mim uma filiação, vai construindo em mim uma verdade. E quando a verdade é construída em nós, a mentira não tem lugar no nosso coração. Então, quando eu entendo que eu sou filho, a orfandade ela sai. Por que às vezes a gente vê as pessoas com medo, as pessoas inseguras, as pessoas doentes emocionalmente e espiritualmente, porque muitas vezes nós vamos carregando orfandade, não filiação. Mas Deus Pai, Ele nos chamou para um lugar de filiação. Ele chamou a gente para um lugar de amor, e o perfeito amor que lança fora o medo. Então, na presença dEle, eu creio assim, eu não sei como... De repente você que está nos acompanhando, você que está na sua casa, como você tem descoberto esse relacionamento com Deus, como você tem vivido essa entrega para Ele. Mas assim, na minha experiência pessoal, ela começou com a palavra de Deus. Então eu fiz uma escolha na minha vida, porque nós temos que fazer escolhas diariamente, e eu escolhi aquilo que vai guiar e governar a minha vida. Eu escolhi aquilo que eu vou deixar alimentar no meu coração. Queridos, e eu falo, diariamente nós estamos, eu, o João, nós estamos cercados de situações, sim, de desafios, de decisões que nós temos que tomar. Nós não estamos isentos, imunes de situações que todos estamos enfrentando nesses dias, A igreja, ela é afetada de várias maneiras, mas eu falo assim, eu fiz uma escolha em Deus, que eu escolho crer na palavra dele, eu escolho crer que eu sou filha dele, eu escolho crer na promessa dele para minha vida, eu escolho no trajeto que ele tem me levado, sabe, nos processos que ele tem trabalhado em mim. Eu escolho acreditar que eu posso desenvolver um relacionamento e conhecê-lo nesse caminho, sabe? Tem caminhos que eles são sim maravilhosos, eles são de alegria, mas tem outros caminhos que às vezes são de lágrimas.
Tem outros caminhos que são de joelho no chão, mas é nesses momentos também que eu conheço meu Deus, que eu ouço a voz dele, que eu sou fortalecido. Então, esse relacionamento com Deus, ele é uma escolha, sabe? O que vai entrar no nosso coração é uma escolha que nós fazemos diariamente. Por isso, nesse dia, assim, eu quero repartir isso com você, né? Faça essa escolha de confiar nele, essa escolha diariamente de dizer: Deus, o Senhor é o meu Pai, eu sou filha, eu sou filho. Deus, eu escolho entregar e confiar em Ti, porque aí eu sou fortalecido. E queridos, aí a gente tem uma outra experiência. A nossa experiência, ela muda quando nós vamos por esse caminho com Ele. O que você falou é muito especial, por quê? Porque então, se eu posso escolher, eu sou livre. Essa é a grande questão, queridos. A maior liberdade que nós temos em Cristo Jesus é o poder que agora nós temos de escolher o que nós vamos viver. Eu escolho viver a verdade e escolho abrir mão das mentiras. Isso que a Adri falou, pessoal, é muito importante para nós colocarmos em prática hoje nas nossas vidas. O que você tem escolhido nesses dias? Verdades ou mentiras ao seu respeito? Eu creio que isso é fundamental. Por quê? Porque a liberdade em Cristo Jesus nos traz poder de escolha. E isso é algo mais fundamental na sua vida. É algo mais fundamental na sua história, no seu relacionamento, em tudo aquilo que diz respeito àquilo que você vai experimentar nos próximos dias. É o poder de escolha que você tem, a liberdade que você tem para isso. Eu quero ler um texto que fala a respeito disso, para que nós possamos também ir já para as nossas conclusões. Está sendo muito especial. Nós vamos continuar na semana que vem esse assunto, é claro, com um entendimento ainda mais, assim, eu creio, com uma amplitude maior naquilo que nós precisamos chegar, aonde nós precisamos chegar, dando conselhos práticos a respeito de relacionamento com Deus, nesse nível de paternidade, que é o que nós cremos que Deus tem nos dado para compartilhar a partir daquilo que nós estamos também experimentando, né, queridos? A Adri falou aqui que todos nós, ninguém está distante disso, porque nós também temos passado por dias de grandes desafios em casa, na igreja, e tudo isso poderia causar o que? Pânico, poderia causar o que? Medo, poderia causar paralisia. Sabe, intimidação, incredulidade, sabe, poderiam causar vários sentimentos assim que não provém de Deus. A nossa alma poderia falar muito mais alto do que a voz de Deus, as circunstâncias poderiam falar muito mais alto que a voz de Deus. Mas, queridos, porque nós temos uma escolha, porque nós fazemos uma escolha. Temos liberdade de escolha. Temos. As pessoas têm sofrido porque elas estão debaixo o quê? De um estado de reféns. Elas se sentem aprisionadas a um pensamento. Elas se sentem aprisionadas a um comportamento. Muitas se sentem aprisionadas, por exemplo, presas na depressão. Elas não conseguem sair. E a verdadeira liberdade em Cristo, porque é para isso que Ele nos chamou, para sermos verdadeiramente livres, a palavra fala a respeito disso, nos dá poder de escolha de vencer, de trocar, conforme a Adri falou, de tirar a mentira e colocar no lugar da mentira uma verdade. Qual é essa verdade? É algo que tem a ver com a promessa, com a palavra de Deus. Nós voltamos lá em Sara, nós voltamos lá em Abraão. Olha que interessante o que Paulo fala sobre Abraão e Sara nessas circunstâncias. Está lá em Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21. Vocês que querem estar debaixo da lei, mas digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e a outra de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isto serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual,
que é escrava com todo o seu povo, mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Olha que interessante, queridos. Que maravilhoso a explicação de Paulo em cima desse texto que nós lemos lá atrás. Eles representam, Ismael representa a lei que trouxe um entendimento para aquele povo, de que eles eram pecadores e precisavam ter um relacionamento com Deus para serem livres daquela condição. Simplesmente a lei serviu para isso. É para isso que a lei servia. Mas por aquele povo se apegar à lei no sentido de que eles conseguiriam dar conta daquilo, eles se tornaram, sim, nessa condição. Eles quiseram fazer da sua força, do seu braço, a sustentação para um relacionamento com Deus, e eles jamais conseguiram isso. Então a Bíblia está falando que Ismael trouxe isso, mas a promessa que está relacionada a Jesus, Isaque, que apontava para Jesus, do sacrifício, de tudo aquilo que o Senhor Jesus faria em nosso favor, trouxe a liberdade, nos faz viver pela fé. A fé é a maior liberdade que nós temos de escolha. A fé nos faz, sim, ter consciência livre. A fé nos faz realmente ser livres para escolher o que nós vamos viver. A fé sustenta o nosso relacionamento diário. A fé, ela ofusca, ela derrota o medo. A fé produz em nós a condição essencial de desempenharmos, de desenvolvermos um relacionamento com Deus agora, não mais no nosso braço, não mais construindo frutos da carne. É tão interessante, né? Da carne. Porque quando nós olhamos para isso, né? Para a lei, para o Velho Testamento, para isso que aquelas pessoas viveram, já foi claro, já foi comprovado que nós não damos conta no nosso braço. Né, que a gente se torna escravo. Queridos, então isso é para a nossa realidade, é para os nossos dias. Nós não podemos ser escravos, nós não podemos carregar esse jugo. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é na nossa condição, mas é através de Jesus Cristo. Então esse texto ele nos fala tudo quanto nós podemos ser livres, o quanto nós não precisamos mais andar cansados ou sobrecarregados, carregando pesos que não são nossos. Então eu posso ser livre em Jesus e entregar para Ele, sabe? Eu não preciso mais usar da minha força humana, porque isso me consome. Então se aqueles homens já viveram, né? Se o Antigo Testamento ele já fala sobre isso, são situações que hoje nós podemos desfrutar da graça, do amor, da liberdade, e nós podemos fazer escolhas que são verdades para a nossa vida. Né? Dentro desse texto, assim, aquilo que Jesus deixou lá em Mateus 11, 28, ele diz assim, ó, não, vocês que estão cansados e sobrecarregados, quer dizer, aquelas pessoas que elas viveram no braço delas, aquelas pessoas que estão realizando na condição delas, ou quando nós carregamos medo, ansiedade, temores, aflições, quando nós somos rodeados por tudo isso que está acontecendo, que acontece ao nosso redor, que é real, mas isso não me influencia. Eu sou livre para dizer, isso não vai me alimentar. Aí Jesus ele vem e ele diz, entregue a mim, sabe, troque de jugo, faça uma troca comigo. E é isso que Jesus está nos convidando nesse dia, a dizer, você está cansado? Sabe o que é alguém cansado? É alguém que não tem mais energia, é alguém que não tem mais forças para algo. E alguém sobrecarregado é alguém que está carregando algo excedente. Você está carregando algo que você não precisa. Nós somos chamados a carregar a presença de Deus. Nós somos chamados a carregar o amor, a paz, a vida dele. Agora, quando nós vamos carregando outros sentimentos, outras cargas, isso sobrecarrega, isso é pesado demais, e aí nos leva ao cansaço. Mas Jesus ele diz, entregue a mim, venha para esse lugar. Então hoje nós podemos ter liberdade de acordo com essa palavra. Nós somos livres na graça, nós somos livres nele, para fazer uma escolha de entregar, de confiar e de viver essa liberdade. Isso tem que ser algo muito importante para o nosso entendimento.
por muito tempo nós olhamos obras da carne de uma forma apenas dentro de uma lente daquilo que é moral ou imoral. Então, obra da carne para nós estava relacionado à mentira, a uma vida sexual ilícita, estava relacionada a vários tipos de situações que estão apenas do contexto moral. Mas quando você olha para a palavra, você fala e você entende que o que é da carne é aquilo que vem de fato da nossa força também, da nossa condição. Eu consegui fazer, eu dei conta de fazer. Por isso que as pessoas estão preocupadas, porque elas têm medo de perder o que elas construíram. Sim. E elas construíram algo que sustenta a vida delas. Então por isso que elas têm medo. Por isso que nós estamos no estado de caos. Por quê? Porque a maioria das pessoas está sustentada por aquilo que elas fizeram. Elas não estão sustentadas pela fé. Elas não estão sustentadas pela vida e pelo relacionamento que elas têm com Deus. Por quê? Porque eternidade tem a ver com Deus, queridos. A Bíblia fala que não tem como, né, na vida eterna, nada do que nós construímos aqui no sentido material, nós conseguiremos levar. Tudo vai ficar. Agora, o que vai ficar, o que vai continuar eternamente, o que está dentro de nós, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele, a nossa segurança nele, a nossa satisfação, o nosso prazer, o nosso descanso nele, é isso, queridos. E eu creio que aqui fica muito bom o que nós estamos deixando para você nessa manhã. Você tem descansado nesses dias? Você tem confiado nesses dias? Você tem esperado? Você tem passado pelos processos, entendendo o level que você está, e principalmente o próximo level? Nós já estamos terminando, eu creio. Nós temos quantos minutos aí no Instagram, Michael? Tá, ok. Então eu creio que nós temos mais alguns minutos. Mas olha, Adri, sabe qual foi o next level de Abraão depois que aconteceu essa situação de Sara e eles tiveram Ismael? Sabe o que acontece depois, no capítulo posterior? Abraão, Deus chama Abraão e fala com ele a respeito daquilo que Deus faria, confirmando, falando: eu ainda tenho filho, eu tenho a promessa para você, eu te abençoarei, a tua herança será grande, maravilhosa, poderosa, numerosa sobre a face da terra, mas eu vou fazer algo, Abraão, eu vou mudar o teu nome da Sara, que era Abrão e Sarai. Eu vou mudar o nome de vocês, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Isso tem um peso e algo muito especial, um significado muito importante. Por quê? Porque está relacionado ao que Deus queria deixar uma marca, que o nome, toda vez que nós vemos nome, tem a ver com o estado, né? Os antigos, todos eles davam nome nessa época, né? Davam nome relacionado ao estado que eles estavam. Então Deus estava falando: olha, eu vou mudar o nome de vocês porque vocês estão saindo de um estado e passando para outro estado, saindo de uma condição e passando para uma outra condição. Até hoje vocês viveram baseado nas forças, sustentados por aquilo que vocês acham que vocês fariam nas forças de vocês. Tanto que aquilo que mais pegava para eles, Adri, era o fato de eles serem já de idade. Sim. E como poderiam gerar um filho naquela condição? Totalmente relacionado ao quê? A carne deles. Mas Deus estava falando para ele, Deus estava falando para eles: o que eu farei na vida de vocês não tem a ver com a carne, tem a ver com a minha promessa. Não tem a ver com a limitação de vocês, tem a ver com algo maior que eu estou fazendo, que eu estou realizando, que está determinado sobre a vida de vocês. E eu creio que nós podemos já encerrar, né, orar e direcionar para isso nesse momento. Sim. Baseado nessa pergunta: qual é o teu next level? Qual é o teu atual level? Como você está nesse atual level? Está bem? Está em paz? Está seguro? Ou está desconfortável? Você sente que Deus está fazendo você tomar novas decisões? Como está? Nós queremos orar sobre isso. A Adri vai fazer
os últimos comentários, né? Mas nós queremos orar a respeito disso nesse momento. Eu creio que é uma pergunta para nós avaliarmos, para a gente nesses dias meditar e encher o nosso coração da palavra de Deus e olhar que a promessa dele tem a ver com o sobrenatural, que nós não andamos pelas circunstâncias, nós não andamos pelos acontecimentos, mas nós andamos por fé, e andar por fé é viver a palavra de Deus e a promessa dele para as nossas vidas. Então nós queremos orar nessa manhã, colocar os nossos corações, colocar esse dia na presença dele e permitir que nós possamos ouvi-lo, nós possamos ter relacionamento e comunhão com ele. Vamos orar juntos? Pegue a sua família nesse momento. Se você está sozinho, por favor, está com seu filho, com a sua filha, nesse momento pega essa pessoa na sua mão. Nós queremos orar. Nós queremos ir para um next level, né, Adri? Nós queremos realmente crer juntos que Deus está fazendo essa obra nas nossas vidas.